Olá, simpáticos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à minha biblioteca e hoje o assunto da aula vai ser esse carinha aqui. Nós já vimos na aula anterior a questão das leis de Newton, as 3 leis que vão fundamentar a dinâmica que nós vamos estudar nas próximas aulas. Começando pela força-peso. No nosso cotidiano, nós utilizamos a palavra peso de forma errada conceitualmente. Geralmente, no dia a dia, a gente se refere a peso como sendo a massa dos corpos. Por exemplo, quando alguém pergunta quanto que você está pesando ou quanto de mortadela você quer, geralmente a gente pensa na palavra peso como sendo gramas, quilogramas. Mas fisicamente, a ideia de peso é uma força, e uma força de natureza gravitacional. Hoje a lei da gravidade vai invadir esse lugar. A força-peso é entendida como sendo a força de atração que, por exemplo, o planeta Terra está fazendo sobre o seu corpo. Essa força-peso, ela é facilmente calculada. Veja só como é que é. A força-peso, representada pela letra P, medida em newtons, vai ser igual ao produto da massa do corpo, em quilogramas, multiplicado pela aceleração da gravidade, em metros por segundo ao quadrado. Essa gravidade vai depender muito do lugar que você está. Inclusive aqui na Terra nós temos diferentes pontos com gravidades diferentes. Na maior parte das vezes utilizamos a aproximação 10 metros por segundo ao quadrado. Nós já estudamos a aceleração antes. Significa que se você solta um corpo sob essa aceleração, a cada segundo de queda, a velocidade dele varia em 10 metros por segundo. Que eu tô em queda livre, caindo de amor. Veja que se você quiser aumentar ou diminuir o peso sobre um determinado corpo, você deve mudar a gravidade do lugar. Por isso que se você quiser perder peso, deve ir para a Lua. Continuando, a outra força extremamente importante e aparece bastante aqui na nossa análise é a força normal. A força normal tem esse nome porque ela forma 90 graus em relação à superfície. Sabia não? Essa é uma força de contato que sempre vai aparecer quando nós temos duas superfícies em contato uma com a outra. Por exemplo, enquanto você está sentado nesse momento assistindo ao vídeo, o seu corpo está pressionando a cadeira e a cadeira está aplicando uma força sobre o seu corpo. Essa força é a força normal e ela vai formar 90 graus com a superfície da cadeira. Então sempre que tiver uma força de contato aí, um corpo apoiado sobre o outro ou empurrando, provavelmente nós teremos essa força normal. Outra força extremamente fundamental é a força de atrito. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar nesse termo atrito. O atrito está associado ao deslizamento ou escorregamento, inclusive à tendência desse escorregamento. Quando nós caminhamos empurrando o chão para trás e o pé não sai escorregando por aí, isso se deve à força de atrito. Nem sempre. Mas cuidado, a força de atrito ela não é contrária ao movimento, é uma força que é contrária à tendência de escorregamento ou ao próprio escorregamento. Por isso que nós temos 2 tipos de força de atrito, mas antes vamos ver como é que a gente calcula essa força. A força de atrito é calculada como sendo o coeficiente de atrito, que é uma medida adimensional, isto é, ela não tem unidade nenhuma, diferente da força que é medida em newtons, multiplicado pela força normal, ou seja, a força de contato entre as duas superfícies que pode haver deslizamento. Esse coeficiente de atrito é um valor que varia muito e depende das duas superfícies em contato. Por exemplo, somente o fato de você trocar de tênis já muda o seu atrito em relação ao chão. Como comentei anteriormente, nós temos 2 tipos de atrito. Marque aí, o atrito estático e o atrito dinâmico. O atrito estático, como o nome sugere, ele vai ser aquele atrito responsável por não existir velocidade relativa entre as duas superfícies. Ou seja, quando a gente está caminhando e não está escorregando o pé no chão, temos aí o atrito estático. Já o atrito dinâmico, que também pode ser chamado de cinético devido ao movimento, é quando já está escorregando. Normalmente o atrito estático ele é um valor que vai se alterar de acordo com o estímulo provocado. Isto é, você já deve ter tentado empurrar uma estante. Quando você empurra com uma força pequenininha, essa estante não mexe do lugar. O atrito responde com a mesma intensidade. Lembrou da terceira lei de Newton? À medida que você vai aumentando essa força, o atrito também vai respondendo, aumentando sua intensidade. É claro que isso tem um limite. Geralmente esse valor máximo de atrito estático é maior que o atrito cinético ou dinâmico. Por isso que os carros hoje em dia têm a tecnologia ABS na frenagem.
Essa tecnologia evita que no momento de susto, quando você pisa no pedal de freio, as rodas se travem e o carro começa a derrapar. Quando o carro derrapa, entra num regime que a gente diz aí de atrito dinâmico, e ele leva mais tempo para parar, por isso a sua segurança. A outra força que nós vamos comentar é a questão da força de tração. A força de tração é uma força de puxar, muito nítida em situações de cabo de guerra. Como a força de tração ela é transmitida através da corda, o estímulo causado em uma extremidade vai ser sentido na outra, terceira lei de Newton. Puxou de um lado, sentiu do outro. Por isso que no cabo de guerra, muitas vezes não é a força de tração que é responsável pela vitória ou derrota, mas sim o atrito que tem entre sua mão e o cabo, ou o seu pé e o chão. E a última força da aula de hoje é a força elástica. Como o nome sugere, é uma força de natureza restauradora. Isso significa que quando a gente cria uma deformação num determinado corpo, ele tende a retornar à condição inicial. O elástico aí para cabelo, por exemplo, quando você puxa, ele tende a voltar ao comprimento inicial. Essa força tem uma expressão específica para ser calculada. Acompanhe. Essa força elástica, medida também em Newton, vai ser igual à constante elástica vezes a deformação causada aí na mola ou no elástico. Essa constante elástica depende muito da estrutura do material que a gente está analisando. No caso de uma mola, se ela tiver uma dureza maior, se ela for feita de um material diferente, isso vai alterar o seu coeficiente. A mesma coisa a gente pode pensar sobre os elásticos. Oh my gosh! Normalmente nós utilizamos sistemas como esse que envolvem molas para fazer medidas de força, como os dinamômetros. Os dinamômetros são equipamentos responsáveis por medir a intensidade de força. Ele funciona como se fosse uma balança. Ao sofrer uma deformação, ele dá a indicação da intensidade dessa força. Parece que foi muita coisa até aqui, né? Então para a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, reveja esse vídeo, faça um bom resuminho do assunto, tente fazer algumas questões e nos vemos na próxima. Balança de precisão 0,01 grama. Breaking Bad.